Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do canal Chico Garcia, né? Que comentou tudo aí sobre esse jogo entre Corinthians e Flamengo, onde o Flamengo se classificou, né? Ele rasgou elogios ao Mengão e disse que o Flamengo foi guerreiro, mesmo com um a menos, conseguiu se classificar com a atuação de gala de Gerson. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. O Flamengo conseguiu segurar o Corinthians com um jogador a menos por, 70 minutos, praticamente. 45, sou ruim de conta, né? Mas desde os 27 do primeiro tempo, o Bruno Henrique foi expulso merecidamente e o Flamengo, com um jogador a menos, sabota, sacrifica completamente o seu ataque, né? Porque aí ele tira o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno, ele, eu digo, o Felipe Luiz, e desta maneira o Flamengo amarra o Corinthians. Amarra o Corinthians. Que atuação impressionante. A gente tem algumas coisas para falar. Por exemplo, acho que essa eliminação ela se dá por alguns fatores. O primeiro jogo no Rio de Janeiro, quando o Ramon Dias simplesmente rifa a classificação, colocando o Coronado e Garro juntos, deixando com que o Flamengo amassasse o time do Corinthians e ainda assim ele deu sorte porque o Corinthians voltou com uma vantagem do adversário de apenas um gol, porque poderia ter sido muito pior. Esse foi um detalhe. Talvez o Flamengo ganhasse da mesma forma o jogo no Maracanã, o jogo de ida. Mas o Corinthians naquele jogo deu uma facilitada, beleza? O segundo ponto, CBF tá de parabéns. Porque vocês viram como o Flamengo encarou o Fluminense, que é adversário direto do Corinthians na zona do rebaixamento, no meio da semana, né? Completamente destroçado e desmanchado. Mas aí a CBF conseguiu estrategicamente trocar a data para que o Flamengo estivesse reforçado. E aí a gente viu o que aconteceu, né? O Flamengo reforçado, ele é capaz disso. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com um desfalque ou outro, ele tem uma qualidade técnica muito superior. E o outro detalhe, gente, o outro detalhe é que o Flamengo tem um jogador chamado Gerson, né? Que ele é um absurdo. Ele é um absurdo, ele é fantástico, ele é impressionante. Ele domina o meio-campo, o jogo, ele tem o que os craques têm, né? Ele controla o jogo a partir do jogo dele. O jogo dele consegue controlar a partida e ditar o ritmo. A respiração do jogo vai no ritmo da respiração do Gerson. Um cara conseguiu fazer isso no jogo. E também a gente teve outro fator que foi, aí vocês entendam como quiserem, né? A não inscrição de Memphis Depay a tempo. Não deu tempo, né, CBF, para inscrever o Memphis Depay. E claro que é um jogador hoje que faz falta no elenco do Corinthians, haja vista as alternativas que o Ramon tinha hoje, né? E ele colocou todo mundo que ele pôde, né? O Romero foi titular, o Yuri Alberto também, depois ele tentou o Pedro Henrique, o Giovani, sobrou só o Héctor Hernandes, o espanhol, que até perdeu espaço nos últimos tempos, depois de ter perdido um gol feito, acho que contra o Flamengo, inclusive. Pois bem, o Memphis seria uma grande alternativa, e como joga melhor o Yuri Alberto com o Memphis, né? Quando o Yuri Alberto ele é a referência do ataque, ele acabou tendo dificuldades na finalização. Teve uma bola ou outra interessante, né? Um chute de perna esquerda que o Rossi faz uma baita defesa, mas de resto, o Corinthians até teve mais finalizações, mais escanteios, ficou mais com a bola, isso tudo é verdade. Agora, a estratégia do Flamengo ela foi muito correta, ela foi muito certeira, ela foi muito cirúrgica. E aí a gente tem que exaltar Felipe Luiz. E é outro fator dessa eliminação. O Corinthians começou a ser eliminado e, por consequência, o Flamengo começou a estar na final da Copa do Brasil quando o Flamengo demite o Tite. Quando o Flamengo demite o Tite naquele momento e coloca o Felipe Luiz, a partir daquele momento o Flamengo renasce. Renasce não só com o Gabigol, não só com algumas mexidas táticas, né? O Léo Ortiz vindo para a defesa, ele dando mais sequência para alguns jogadores. Não é isso. É o ambiente, o modelo tático, e hoje foi uma aula. Hoje foi uma aula de como você suportar a dificuldade de ter um jogador a menos durante boa parte do jogo, você precisar entender o resultado como um somatório do jogo de ida, então estratégico, né? O Flamengo foi estratégico, e o Flamengo, cara, se permitiu sofrer, e vejam só, nem sofreu tanto assim. Claro, o Corinthians chegou, o Corinthians tentou, o Corinthians correu, no final ali tava dando dó, cara, o Garro já não tinha mais perna, o que correu o tal do Rodrigo Garro, correu para cima e para baixo, para lá e para cá, o campo inteiro, mas chegou uma hora que não deu, cara, não deu. A perna pesava, e aí o tempo vai passando, o Corinthians precisava de um golzinho, mas
o jogo ele era tão tenso, tão nervoso, tão adverso, que ele começa com 8 minutos, já tem um gol do Flamengo. Quando estava 11 contra 11. Aí depois tem a expulsão do Bruno Henrique, você pensa assim, bom, agora o Corinthians tem chance de poder, sei lá, fazer pelo menos um gol para levar para pênalti, vai ter tempo para isso. Só que aí você tem do outro lado um treinador, né, que está se formando ainda como técnico, mas é um treinador de futebol. Eu estou falando do Felipe Luiz. Ele, sem fazer muita coisa, reorganizou o time do Flamengo. E, cara, sacrificando o ataque, porque ele perde o Bruno Henrique expulso e ele tira o Gabigol. E eu falei, caramba, o Flamengo não vai mais atacar. Atacou, com o Gerson, especialmente. Depois entrou o Plata, o Arrascaeta sempre levou perigo. Atacou. O Flamengo atacou, mas sem sustos. Ele atacou na hora certa, na hora em que ele conseguia tirar a bola e o Gerson tirava a velocidade do jogo. Quando a bola batia no pé dele, ele, parei, rapaziada, calma, que o negócio é comigo, deixa que eu administro isso aqui. O Gerson foi determinante. E o Felipe Luiz tira o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, 3 zagueiros, avança um pouquinho o Léo ali, né, mas se defende numa linha de 5 e deixa o Gerson solto e o Arrascaeta especialmente, para eles poderem controlar o jogo e ter mais a bola para evitar o Corinthians atacar. E o Corinthians não conseguia encaixar alguns passes. O Garro tentava, o Coronado tentava. Acho que o Ramon demorou para mexer, mas eu hoje, eu bati muito no Ramon lá no Maracanã, tá? Bati muito. Acho que ele foi totalmente responsável pelo Corinthians ter sido amassado no primeiro jogo. Nesse jogo da volta, quando tem a expulsão do Bruno Henrique, eu vi muito torcedor aí cobrando a mexida imediata do Ramon. Pô, tira um volante, bota um meia, vai para cima. Eu entendo o Ramon nesse jogo, tá? Nesse jogo. Acho que ele fez aquilo que ele podia fazer com as peças que ele teve à disposição. Porque naquele momento, você abriu o meio de campo muito cedo, eu também esperaria o intervalo. Como ele esperou. E aí o Martínez estava dando sinais ali de desgaste, até uma lesão, acho que ele sentiu. E o Gustavo Henrique amarelado, o Gustavo Henrique mal, viu? Lento, né? E é uma zaga que eu não acho que funcione mesmo, André Ramalho e Gustavo Henrique. Não sei por que ele não escalou o Kaká. Teve aquela chegada do Arrascaeta que ele botou na frente, se o Gustavo Henrique não faz a falta, tchau. E acho que é um lance discutível, mas entendo que por ser lateral, a decisão da arbitragem tenha sido por amarelo, mas o Flamengo vai reclamar por um vermelho, e acho que está no direito de reclamar. Eu entendo o amarelo por ser uma falta lateral, mas o Gustavo Henrique ali correu um risco danado, porque o Arrasca dá o tapa e já corta na frente, e o Gustavo Henrique perdeu na corrida, e aí ele tem que fazer a falta no Arrasca. Aí depois entra o Félix Torres, não entendi por que não entrou o Kaká, entrou o Félix Torres, mas tudo bem, e aí o André Carrilho, que é um jogadoraço, né? E ali tudo bem, você abrir mão de um dos volantes, porque o Carrilho é um cara que cerca também, que marca também, que vem de trás, e o Corinthians se propôs a atacar, e naquele momento você tem 45 minutos para resolver o jogo ou você está eliminado. Então tudo bem arriscar naquele momento. Logo que tem a expulsão, eu entendo o Ramon não mexer. Entendo, juro para vocês. Porque do outro lado tem o Flamengo, gente. E você tem que entender primeiro o que o técnico tá fazendo. O técnico tirou o Gabigol, aí você pensa, caramba, os caras não vão mais atacar? Vão abdicar de jogar? Vão só se defender lá atrás? Então vou manter o meu escopo aqui. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo não ficou só lá atrás. O Flamengo, ainda assim, tinha e levava perigo em alguns momentos. Achei o Hugo muito inseguro. Acho que por tudo que se falou, né, acabou. O Flamengo tá de parabéns também, porque entrou na cabeça do moleque. Moleque, não é mais tão moleque assim, né? Mas ele se abateu. Ele não saiu em nenhuma bola. E muitos cruzamentos na frente dele. Mas assim, ó, que eu falava, caramba, é só sair, dar um soquinho, segurar a bola. Aquele Hugo, né, seguro. Não foi esse cara. Ele tava visivelmente nervoso. Então, por tudo, né, o jogo tinha muitos ingredientes, né, gente? E o Flamengo foi muito experiente. E esse é o ônus de você encarar um time que sabe jogar decisão. E ali tem muitos jogadores que estão acostumados com isso, né? Pelos últimos anos, um Flamengo muito vencedor, tem um técnico que tira a pressão dos caras. O Felipe Luiz tirou a pressão, a torcida ama o cara, os caras amam o Felipe Luiz. Ele conseguiu tirar a pressão do Flamengo. Então o Flamengo jogou solto. O Flamengo tinha a vantagem, sabia que ia encarar um ambiente hostil, sei que tá todo mundo me zoando aí, mas eu sabia que esse ambiente ia ser desfavorável e o Flamengo soube lidar com isso, tá tudo certo. Por conta do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz vai tremer com alguma coisa, o Gerson, homem de gelo, os caras souberam lidar com a pressão e
com a expulsão do Bruno Henrique no primeiro tempo. Então, assim, o Flamengo tá de parabéns pelo jogo que fez, pela série que fez, né? No primeiro jogo, amassou o Corinthians, só não foi mais por causa do Hugo, e lá o Hugo jogou uma enormidade, mas nesse jogo, ele estava... claro, o Corinthians nem perdeu o jogo, né? Não estou dizendo aqui que, meu Deus, o Hugo entregou a paçoca, não é isso, mas ele estava visivelmente tenso, e, cara, chegou um ponto do jogo ali na reta final, a partir dos 30, que o Flamengo chegou a estar melhor. E é muito por conta da figura do Gerson, né? Que começou a segurar a bola lá na frente. E, cara, como o Corinthians se lançava, né, para tentar buscar aquele gol do desespero, aquele gol para levar para pênalti, muitas vezes o Gerson, o Alcaraz, o Plata, mais para a reta final, o Ayrton Lucas, que entrou no lugar do Alexandre e começou a apoiar pelo lado esquerdo, muitas vezes os caras ficavam no mano a mano. E aí o Corinthians tinha que, numa loucura, sempre que estava indo, tinha que voltar, fazer uma dobra de marcação ali para impedir alguma coisa e algumas bolas levaram muito, muito, muito perigo para o gol do Hugo. Então o Flamengo ainda teve a chance de fazer um golzinho no final e de tentar se segurar. Cara, o Rossi fez alguma defesa absurda naquele chute do Yuri Alberto, depois teve algumas bolas que passaram perto, assim, o Yuri perdeu alguns gols assim de capricho na finalização, né? A bola rondou muito, a bola chegou no Yuri algumas vezes, mas ele não conseguiu ter competência para fazer o gol e tá tudo certo, é o artilheiro do time, acontece mesmo. A gente já falou aqui que o Yuri tá numa evolução, especialmente quando ele joga sem ter essa responsabilidade. E aí hoje ele jogou com o Romero, jogou mais centralizado, jogou como 9 mesmo e teve dificuldades no acabamento das jogadas. Aí você vê a falta que faz o Memphis, né? Por mais dificuldade física que o Memphis possa ter, é um jogo que o Memphis gostaria de jogar, jogo grande, jogo de pressão, em que numa bola parada ele pode resolver, né? Não tô dizendo que o Memphis vai resolver todos os jogos a partir de agora na bola parada, mas isso pode acontecer, né? Enfim, o Corinthians rondou muito a área, tentou, e o Flamengo foi gelado. O Flamengo foi, sabe, respirou, e no regulamento, assim como o Atlético Mineiro fez com o Vasco no sábado, né, naquele gol do Hulk lá que define o confronto, correndo alguns riscos também, mas administrando, não jogando 100% da sua capacidade, isso o Atlético Mineiro, né? O Flamengo sabia que o adversário era difícil, sabia que tinha risco, é a última chance de um título pro Flamengo na temporada, que acho que o brasileiro é difícil, né? Beleza, matematicamente acho que dá, mas acho que é complicado. A Copa do Brasil, sim, é uma possibilidade muito boa do Flamengo ainda ser campeão esse ano. Então eles sabiam do que representava esse jogo. E mesmo assim, os caras perdem um cara no primeiro tempo e conseguem segurar o Corinthians até o final. O Corinthians foi incompetente, o Ramon errou nas suas trocas, eu quero ouvi-los aqui, mas assim, eu quero entender que nesse jogo não havia muito o que fazer, não, gente. Não havia muito mais diferente. Botaria o Kaká no lugar do Félix Torres? Não foi por isso, né, que o Corinthians foi eliminado. Botaria o Carrilho um pouco mais cedo? De novo, já falei para vocês que eu entendi aqui, ele demorar um pouquinho para mexer. Eu botaria o Héctor Hernandes e não o Pedro Henrique. Ele botou o Giovani, que inclusive entrou muito bem, fez uma jogadaça, mas aí ele, quando chuta onde tá o Rossi, né? E ele faz uma defesa muito segura. Depois teve alguns chutes no alto, assim, que o Rossi pega também, um goleiro muito seguro, né? Foi isso. O Rossi não sujou o uniforme, o Flamengo não se abateu com a dificuldade e conseguiu a classificação para chegar até a final da Copa do Brasil. Esse foi o resumo. Eu acho que a tendência, e aí já vou encerrar essa minha primeira participação aqui para ouvi-los no chat, a gente vai falando sobre outros assuntos. Eu acho que a tendência agora é ficar procurando culpados. Tanto que eu elegi alguns fatores aqui, né? Como a troca de datas, a não inscrição do Memphis, que eu acho que são fatores externos que contribuíram para dificultar ainda mais a vida do Corinthians. Mas assim, talvez o torcedor coloque na conta do Ramon Dias. Primeiro jogo, sim. Primeiro jogo, acho que ele foi... ele assina aquela derrota. E claro, fez diferença, né? Porque a gente está falando de uma eliminação por um gol de diferença, esse gol que aconteceu no primeiro jogo. Mas ok, tem todo um segundo jogo ainda para você recuperar, né? E de novo, será que o Flamengo não venceria da mesma maneira, independentemente da estratégia que o Corinthians usasse? Bom, o fato o Ramon, ele assina a derrota no primeiro jogo, mas hoje eu isento o Ramon. Acho que ele fez aquilo que ele podia fazer. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto perdeu muitos gols e tal. A gente vai botar na conta do Yuri Alberto, um cara que tá ajudando tanto
o Corinthians na temporada, eu não centralizaria numa pessoa, seja no Ramon, seja no Yuri Alberto, o responsável pela eliminação hoje. Então, assim, o Corinthians tem que entender que quando tem uma diferença, e existe essa diferença ainda, por mais que o Corinthians tenha melhorado, tenha contratado jogadores, o time está em evolução, tem boas alternativas, o elenco é muito bom. Hoje, você tem que entender que do outro lado tem um time que deu uma oscilada enorme, gigante na temporada, teve uma medida ousada, que foi a troca no comando técnico, de um cara como o Tite, que a gente imaginava assim, não, o Tite vai até o final, da temporada, querendo ou não. E no ano passado, o Flamengo correu esse risco, ou não quis correr esse risco, né, demitindo o Jorge Sampaoli, com todos os problemas que ele tinha, inclusive internos, né, vocês vão lembrar. E aí o Sampaoli ficou e o São Paulo amassou o Flamengo nas finais da Copa do Brasil, foi muito superior, e o Flamengo terminou a temporada sem conquistar nenhum título. Então, daquele jeito, né? Vitor Pereira no começo, Sampaoli no final. Então, o Flamengo, dessa vez, ele entendeu assim, cara, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar, o Tite não vai conseguir remobilizar esses caras até o final. E deu certo. Deu certo, mesmo que ele não ganhe o título, já deu certo. Porque ele já chega convencendo, ele já acalma o ambiente, ele já melhora a situação do time no Brasileiro, ele já chega numa final de Copa do Brasil, que é a que cabia ao Felipe Luiz. Então a medida da diretoria, por mais difícil que seja e por mais arriscada que seja, entender, né, nem no meio da temporada, na reta final, na reta decisiva, ela surtiu efeito. E aí com esses jogadores motivados, correndo pelo técnico, que não estava acontecendo com o Tite, bom, aí a gente viu o que pode acontecer, né? Porque eles têm muita qualidade. Olha o time do Flamengo, gente. Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Alexandro, depois Ayrton Lucas, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, o Gonçalo Plata, que o Corinthians tentou contratar. O cara hoje é reserva do Flamengo. É isso. A diferença é grande. Não é tão grande como a de Atlético Mineiro e Vasco, por exemplo. E o Vasco chegou no seu limite, cara. O Vasco igualou assim, sabe, na vontade, na raça, o quanto deu, conseguiu um gol de pênalti lá, tava levando para as penalidades, aí o Hulk foi lá numa bola, pum, caixa daqui a classificação, pronto, acabou. Por quê? Porque a qualidade ainda se sobrepõe. Mas o futebol ele é tão legal por isso, né? Porque se aquela bola do Hulk vai para fora, se ele não consegue marcar o gol, podia ir para pênalti e a gente podia estar falando aqui do Vasco finalista. C. O C não entra em campo, né? O que aconteceu é o que entra em campo. E hoje, a diferença não era tão grande entre Flamengo e Corinthians, mas na prática, cara, ela foi grande. Ela foi grande, porque aí você tem um time que perde um jogador importante, já desfalcado, né, com algumas situações, e mesmo assim, você tem a dupla histórica, né, Gabigol e Bruno Henrique, que precisa ser desmanchada antes dos 30 minutos do primeiro tempo. E aí você vê esse time botando a bola no chão, se reorganizando taticamente, tendo condições emocionais, inclusive, de suportar uma pressão gigantesca do estádio, do time, da torcida, de tudo, e terminar o jogo classificado para a final. Que loucura, hein, meus amigos? Lembrando sempre. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vamos deixar aqui o inscrito ao canal do Chico Garcia na descrição desse vídeo aqui. E aqui é só um corte onde ele fala sobre o Flamengo, né? Ele fala muito mais sobre esse jogo, né? A decorrer do vídeo dele, que ele fez uma live. E aqui é só um corte onde ele fala aí, atualizando aí, né? Fazendo um resumão sobre esse jogo, né? Então, vamos falar sobre esse jogo aí. O Flamengo se classificou, né? Para a final. Já tem o seu oponente, né, para enfrentar, que é o Atlético Mineiro. É um time que está brigando na Libertadores ainda. É um time que ainda não garantiu sua vaga na Libertadores, porque ele não está brigando diretamente ali no G4, no G6, né, nem no G7. Então ele está buscando por outros meios, né, quer vencer a Libertadores ou a Copa do Brasil. Então esse jogo não vai ser tão fácil assim para o Flamengo. Então o Flamengo precisa tomar cuidado, né, porque também, assim como o Atlético Mineiro, o Flamengo não tem ainda a sua vaga garantida. Está no G4, está, mas ainda pode correr risco de não se classificar. Então o Flamengo precisa vencer esse campeonato, a Copa do Brasil, mais um título do Flamengo, que vai ser muito importante, e garantir mais uma Libertadores aí no próximo ano. E com esse time, com o Felipe Luiz, é totalmente diferente. O time mais ofensivo, um time mais organizado, né? O time com um a menos conseguiu se comportar dessa forma, controlando o jogo,
Vimos aí que o Corinthians teve poucas chances de gol, né? Depois da expulsão de Bruno Henrique, uma expulsão, né, até infantil, mas mostrando que tem uma mentalidade muito boa de se organizar, né, de colocar a bola no chão, de construir jogadas, né? E fez com que o Corinthians não conseguisse, né, penetrar na zaga ali e oferecer um perigo maior para Rossi, né? Acredito que foi só um lance muito perigoso que Rossi defendeu ali. O resto foi só bola de fora da área, onde Rossi se agarrava ali, né? De fazer defesas ali muito tranquilas, né? Então, com certeza, Felipe Luiz mudou esse Flamengo aí, tá com outra cara, né? E eu acredito que próximo ano, com alguns reforços que pode pintar aí, né? Com o dedo de Felipe Luiz, com certeza o Flamengo só tem a melhorar, visando aí o Super Mundial, né? Imagina o Flamengo vencer esse Super Mundial, seria algo surreal, né? Então, com certeza aí, dá na mente, né? Dos torcedores aí do Flamengo. Nós aqui estamos ansiosos para que isso aconteça. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Deixa um comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.